Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E olha que tem muita coisa aí pra gente trocar uma ideia. Se num passado recente o único destaque do Vasco, que a gente pode dizer assim, era você, torcedor, que se dizia aí pela mídia: nosso time do Vasco não dá, é um time horroroso. Mas a torcida estava do lado, mas a torcida estava apoiando. Sem sombra de dúvida, teve um papel de destaque no acesso do ano passado. Mas hoje não. Hoje tem muita coisa boa para falar do Vasco, jogadores, trabalho de treinador, e para isso eu vou trazer aqui uma galera hoje. Roger Flores, Zinho, Denilson, Neto, a resenha boa. Quero saber se você concorda e vamos falar também aqui de reforços. Tem 3 nomes aí pra gente trocar uma ideia. Mas antes de falar aqui da minha parceira, tá novamente com o canal, que é a 1xBet. Se você chegar lá agora, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Depositou 100, 200, 300, até 1.200 usando o cupom FAMILIA1x. Eles vão dobrar em bônus para você. Então, você chegando lá agora, você gosta desse mercado, né? Tem uma casa de apostas que você prefere? Vai para 1xBet, dá uma moral aqui também pro Thiagão do Vasco em Família. Tá cheio de jogo hoje aí, Liga dos Campeões. Vamos aproveitar esse momento do Vascão. Uma casa de aposta com muita credibilidade aí no mercado, patrocina o Barça. Então, vamos que vamos aí para 1xBet, que é a parceira aí do canal Vasco em Família. Vamos seguir aqui o nosso vídeo para falar dessas coisas boas que estão acontecendo no Vasco. A primeira é Andrei Santos. E olha que eu vou falar para vocês que da maneira que o Andrei estava acertando com o Vasco aí, né? Eu falei, pô, cara, não sei se é legal, porque ele vai ter o papel de protagonista dele, depois ele vai sair. Mas, família vascaína, eu quero trazer aqui uma opinião do jornalista Gabriel, que trabalha lá na Transamérica, lá junto com o Cantarelli. Ele deixou aí um comentário sobre a estreia do Andrei Santos contra o Flamengo que eu achei sensacional, eu queria compartilhar aqui com vocês. Se liga só. É brincadeira, Andrei. Assim, eu não vou discutir a qualidade técnica do Andrei, porque todo mundo tá careca de saber o quanto que joga a bola. Mas eu vou falar principalmente da maturidade que o Andrei apresenta. Ele parece um jogador de 40 anos de idade. Neném. Não se intimidou com o tamanho do jogo, porque vamos lembrar, o Andrei subiu ano passado, jogou uma Série B pelo Vasco. Ele não teve jogos, claro, Série B tem jogos cascudos, mas não um jogo de um peso de um Vasco Flamengo. O Andrei joga, parece um veterano, assim, maturidade, personalidade. No segundo tempo foi outro que exerceu um papel importantíssimo na saída de jogo. Cada vez que a bola parava no pé do Andrei, ele tinha serenidade pra fazer o Vasco andar. Tudo bem que ele vinha atuando na seleção sub-20, então tava com um bom ritmo de jogo, mas ele não conhecia basicamente esse elenco, que mudou muito do ano passado pra cá. Ele se adaptou muito rapidamente, o que só comprova aquela nossa tese, né, Azevedo? Que vale a pena ter o Andrei, mesmo que por um curto período. Ele vai te ajudar demais. Aí, né? Acho que o Gabriel Pires aí foi perfeito nesse comentário. O que eu peço muito, mas muito sonho com isso é que o Andrei possa ficar até o final do ano, né? Começou ali o clássico sentindo um pouco, até porque estava um tempo sem jogar, mas foi se adaptando, muito raçudo, muita disposição. Quando tem a bola, tem qualidade. Você vê que é um cara versátil, porque quando o Maurício Barbieri tira o Rodrigo, quem assume a função de primeiro volante foi ele. Então ficou ali na pegada, dando carrinho, brigando. O Andrei Santos é sensacional, jogador muito, mas muito acima da média, e é uma joia do Vasco, né? A família vascaína muito feliz aí com a partida que ele fez, ajudou muito ao Vasco ganhar do Flamengo. Vamos seguir nessa linha de falar de coisas boas, e eu quero citar aqui um jogador que ontem nos programas foi destacado. Rodrigo, o primeiro volante que surgiu aí com o Maurício Barbieri. Seus 2 primeiros jogos foi ali de lateral direito, e aí não foi tão bem, não é a função dele, mas desde que assumiu o lugar dele de primeiro volante, irmão, vem colocando na cabeça do Barbieri, ó, tô aqui pra ficar, hein? Eu tô jogando pra ficar. Vocês estão atrás de Pitbull aí, mas eu posso dar conta do recado, jogando muita bola. Quero trazer aqui a opinião do Zinho e também do Roger Flores para falar sobre o Rodrigo. Segundo o Roger Flores, acabou com o Arrascaeta. Se liga só. Sempre Mas tem aí vale um ponto pro Barbieri, né? Não, o Barbieri foi bem demais.
Sim. Primeiro que ele reconheceu a superioridade e botou os 3 volantes. Muita gente diz que com a chegada do Andrei, jogaria Andrei e Jair de volante. E não dava para jogar assim contra o Flamengo. Aí ele mantém o Rodrigo de primeiro volante. Aquilo que você falou, um volante pegador na frente da zaga, jogou muito o bem Vasco tinha. O Rodrigo ficou só como cão de guarda ali. Aí tinha o Jair e o Andrei para sair pro jogo, para encostar no Peck, né, no Alex Teixeira, no Pedro Raul. Então, assim, ele montou, deu a bola pro Flamengo, tanto é que foi 68% contra 32%. Mas assim, nunca sofrendo muito. A bola tá com o Flamengo rodando para um lado e para o outro, mas sem penetrar muito. Chutou muito de fora da área. Então, assim, ele montou um esquema para esse jogo. Abriu mão de um atacante para ter mais um volante. Também dá valor ao dedo do treinador. Ele pegou o Rodrigo e falou assim, ó, toma conta do Arrascaeta. E o moleque tomou conta. Tomou conta, fisicamente mais inteiro, mais jovem. Custou, né? O Arrascaeta botou a bola na trave, óbvio, esses 20 minutos é difícil no início de jogo, o raciocínio do Arrascaeta é muito mais rápido que o dos outros. Então, onde um moleque de 20 anos começa a chegar toma o primeiro drible, ele já fica ressabiado. Mas o Barbieri falou assim, não, encosta, não deixa ele jogar. Aí, fisicamente, ele cai um pouquinho, o moleque. Já não deixou ele fazer mais nada. Tá aí, eu concordo plenamente. Rodrigo vem fazendo boas partidas e o que chama a atenção, ele não só jogou bem nas partidas de menor expressão, jogou muito bem contra o Fluminense, Botafogo e Flamengo, e isso chama muito a atenção. Agora, um ponto que a gente pode destacar em relação a isso, a gente teve outros jogadores que a gente imaginou que teriam esse destaque do Rodrigo, né? Posso citar aqui o Bruno Gomes, o Andrei, mas não conseguiram entregar no Vasco. Talvez aí, nesse novo processo, ajude o Rodrigo, né? Talvez não, com toda certeza. Vasco com mais qualidade, com mais recurso, e aí o Rodrigo consegue entrar nesse time titular do Vasco e mostrar o potencial dele, porque é um time que fica mais com a bola, que tenta jogar, não fica correndo atrás somente do adversário, então isso ajuda demais. O Rodrigo é uma peça importante nesse ano, chegou para ficar, chegou para somar, chegou para disputar aí a vaga de titular, família vascaína. Seguindo nessa linha de falar de coisas boas, quero trazer aqui o Rizek para falar do trabalho do Maurício Barbieri. Já trouxe esse destaque ontem, né? O Zé Elias comentando sobre esse trabalho, e o Rizek ontem no Seleção Sport TV comparou o trabalho do Maurício Barbieri com o Vitor Pereira. E na opinião dele, cara, não tem nem comparação. Barbieri tá dando show no Vasco. Se liga só. Vou fazer uma provocação aqui. Se é um exagero dizer que até esse momento o trabalho do Barbieri dá um banho no do Vitor Pereira. Porque se a gente for pensar em evolução, pega o Vasco do começo da temporada, o que o Vasco jogava e o que o Vasco joga hoje. Como o Vasco está acertadinho, como o Vasco joga, na minha visão, melhor a cada semana. E o Flamengo meio empacado, assim, meio sem a gente saber para onde vai. E até o argumento da mudança de treinador o Barbieri tem, porque ele também, como o Vitor, chegou para um time novo. E no caso do Barbieri ainda, é um time novo mesmo, muitas contratações. O Vasco é outro em relação ao Vasco que jogou a Série B. Então, contando tudo, eu acho que o trabalho do Barbieri é espetacular até aqui, cara. A premissa parte do ponto de vista da evolução. Sim. Então, por exemplo, o primeiro bom jogo que eu tenha visto do Vasco foi contra o Fluminense, na 8ª rodada. Ele perdeu aquele dia. Mas, assim, o Vasco deixou uma imagem, ali está nascendo um time. E de lá para cá, o Vasco foi jogando melhor. Até chegar no jogo de ontem, que para mim é o melhor do Vasco na temporada, dado o grau de exigência do clássico e o fato de o Vasco enfrentar um time tecnicamente superior. Quando você olha pro Flamengo, essa setinha para cima que eu vejo do Vasco a cada rodada, eu não enxergo no Flamengo. Pelo contrário, eu vejo que o melhor jogo do Flamengo na temporada, aliás, o único grande jogo mesmo do Flamengo na temporada, foi contra o Palmeiras, no dia 28 de janeiro. De lá pra cá, eu só vejo o Flamengo caindo. Só pra complementar, família, essa questão aí do Maurício Barbieri, que a gente vem destacando muito aqui. Intensidade. Se liga só também no que o Denilson falou ontem no Jogo Aberto, ó. Mas só parabenizar o Vasco, né? O Vasco, muito bem. Prato de comida, né? Os caras estavam ligadíssimos. Golaço do Puma, golaço. Aquela fatiada, golaço. O Vasco, eu acho que na vontade o Vasco foi melhor. E aí o Flamengo precisa levantar a cabeça, senão o Fluminense também está ligado, o Fluminense, né? Não tá mais comigo, né? Exatamente isso, né? O Vasco realmente é um prato de comida ali, os caras estão brigando, estão lutando, muita intensidade, não somente contra o Flamengo, é contra o Boa Vista, é contra o Nova Iguaçu, é contra o Fluminense. Isso está sendo uma questão cultural no Vasco, independente do adversário, irmão. É intensidade, é briga, é raça, vamos representar essa camisa. E sem sombra de dúvida, como o meu amigo Marcial falou, né? Fila do perdão aí pro Maurício Barbieri. Se alguém questionou a contratação dele lá atrás, eu mesmo pontuei que
aqui no Vasco ele vai ter mais pressão do que ele tinha lá no RB Bragantino. Mas o cara vem dando a volta por cima, vem mostrando pro torcedor vascaíno que pode acreditar no trabalho dele. Claro que falta algumas peças, ele mesmo disse isso para ter mais possibilidades, né, pro Vasco jogar de outras formas também. Mas Maurício Barbieri, cara, vem fazendo um trabalho sensacional do nosso Vascão. Aquele processo que eu tô falando aqui. Não agora somente falar bem da torcida do Vasco, mas tem o Rodrigo, tem o Andrei, tem o Barbieri, tem o Pumita, tem o Piton, tem o Pedro Raul, tem outras coisas aí pra gente falar bem do Vasco agora, e por isso que o torcedor do Vasco tá muito confiante. Vamos abrir aqui para falar um pouco de reforços. Tem 3 jogadores aí pra gente trocar uma ideia. O primeiro é o Souza. Vou colocar aí a mensagem que foi até destacada aqui pela TNT Esporte. E o Souza disse o seguinte, ó: muitos se perguntam sobre a minha volta ou não. Sei que fiz promessas e errei em não cumprir. No sábado conversei com o Fabiano e o Paulo no CT sobre as minhas condições. Fui sincero em falar sobre a minha situação física e não quero e nem posso abrir por aqui. Mas deixei claro que se eu suportar esse novo processo, eu voltaria apenas para ajudar. E eles pagariam a gasolina. Tá aí o Souza, né? Pô, cara, acho show de bola aqui ele falar que errou, né, em fazer promessas. E aí, cara, fica aquela situação. Quem nunca errou, quem falou uma coisa e depois deu um passo para trás, voltou atrás, eu acho que isso faz parte. Ele reconhece o erro dele. Agora entra numa outra questão aqui, que é o condicionamento físico, a questão física. Então, ele mesmo assume aqui que é difícil, né? Mas se ele der a volta por cima, se ele melhorar, ficar lá 100% aqui, ó, só ajudar com a gasolina. Eu pego aí as partidas que eu vi do Souza recentemente na Liga dos Campeões pelo Besiktas, cara, eu acho que o Souza ajudaria bastante. Agora tem essa questão física que a gente não sabe como ele vai voltar. Isso aí é cenas aí para uma série, para os próximos capítulos. Vamos falar também aqui do Juba, né? Luciano Juba aí do Sport. Ontem o canal Detetives Vascaínos entrou em contato com um agente do jogador que disse o seguinte, vamos abrir aspas aqui para ele, peguei lá no canal Detetives Vascaínos, que faz um trabalho show de bola, tá na tela, ó. O Vasco sondou, demonstrou interesse, conversou, mas não fez proposta oficial. Botafogo e outros clubes oficializaram proposta e mantém diálogo com o clube, né, com o Sport, que é o atual clube dele. Eu pedi aqui a opinião da galera, porque o Luciano Juba, eu só vi jogar contra o Vasco. Poxa, aqui no Maracanã, né, que o Vasco empatou, e também lá na Ilha do Retiro. Então, é uma amostra pequena, mas a galera que comentou, que eu pedi a opinião, falou que seria um reforço interessante, um jogador para compor elenco aí que tem recurso, que tem qualidade, bate bem na bola. Então, vamos ver se o Vasco faz alguma proposta oficial. Nesse momento, só o Botafogo que chegou junto. E para finalizar, falar do Alisson, né, do Cruzeiro, que ontem a Rádio Itatiaia trouxe a informação que o jogador quer sair do Cruzeiro e que 3 clubes teriam interesse, né? Vasco, Botafogo e Internacional. E aí eu fui pesquisar, fui ver programas lá de Minas, né? Vi os donos da bola. Aí a galera lá tava comentando que o jogador teve um ato de indisciplina, que ele quer sair do Cruzeiro. O Ronaldo ontem na live dele disse que não tem a mínima possibilidade do Alisson sair, disse que cometeu um ato de indisciplina, mas que o Cruzeiro vai ali participar da evolução do jogador, porque é um cara que tem qualidade, na opinião do Ronaldo. Aí na Rádio Itatiaia estava dizendo que o único que fez uma proposta foi o Internacional, que daria um salário para ele 4 vezes maior do que ele ganha atualmente no Cruzeiro. Ainda tem essa questão aí da Libertadores. Agora, pegando as características do Alisson, e aí eu não sei se o Vasco vai levar esse negócio pra frente, o Alisson é um cara de muita pegada, cara. Eu assisti o jogo inteiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro, o clássico. Ele jogou de lateral, ele é primeiro volante. Irmão, o maluco tem uma disposição que eu vou te falar uma coisa. O maluco é um pitbull mesmo. Literalmente é um pitbull. Acho que seria um jogador interessante pro Vasco ter no elenco ali, de camisa 5 para compor elenco, quem sabe virar titular. Mas como tá se dizendo aí, é um jogador muito disputado. Eu vi falar também que o Palmeiras teria interesse. Mas, irmão, é aquele pitbull de pegada. E para finalizar o nosso vídeo, queria aqui terminar, porque a gente não pode deixar de tantas coisas boas que estão acontecendo no Vasco nesse momento, mas ressaltar mais uma vez a torcida aí do Vasco que vem fazendo o seu papel. Já vendeu aí mais de 15 mil ingressos para enfrentar o Bangu aí na quinta-feira, para a gente cravar a nossa classificação para as semifinais. E o Neto deu uma moral para a torcida do Vasco, ainda deu uma zoada aí no Flamengo, né? Chocolate que o Vasco deu no Flamengo. Se liga só. Aí vocês acham aí do Rio que o Flamengo é o que existe. Duvido, eu corto o meu braço direito. Se fosse o Flamengo que tivesse caído 4 vezes
para a segunda divisão se teria a força que tem o torcedor do Vasco. Mas nem aqui, nem na China. O torcedor do Vasco é diferente. O torcedor do Vasco caiu 4 vezes. 4 vezes. O Palmeiras caiu 2. O Corinthians caiu 1. E quanto mais cai, mais eles se apegam no time. Eles amam o Vasco de um jeito. E ontem foi um chocolate, tanto na Rede Globo como no Flamengo. É isso, com o pezinho no chão, muito trabalho, o Vasco vai caminhar esse ano. Eu vou ficando por aqui, tamo junto. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like, não esquece também de se inscrever no nosso canal. É nóis, junto. Muito bom ser Vasco.